continuando nossos estudos aí, preciso que todos, por favor, vejam os vídeos. Nós vamos iniciar agora Kant, tá? Kant é no capítulo 17, vou postar o vídeo e o registro para que vocês possam acompanhar, anota no caderno, nas fichinhas que vocês usam, enfim. Kant é difícil, muito difícil. Kant escreveu muita coisa, né? Eu tenho aqui em casa 2 livros dele que são iguais, só que são 2 cada um de uma editora, porque a tradução é diferente, né? Então, assim, ele é um pensador muito difícil. Então, eu resumi o que pode cair na prova e o que pode também ajudar na redação. O que em Kant pode ajudar na redação? 2 pontos. O Aufklärung e a deontologia. O Aufklärung é o esclarecimento, é a tradução, né, do alemão. Ele escreveu um artigo para uma revista que se chama Resposta à Pergunta. O que é esclarecimento? O que é esse Aufklärung? Então, Kant acha muito importante que o ser humano busque sempre sabedoria, né? Igual o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Se vocês não conhecem o meme do ET Bilu, tem que conhecer. Bilu diz que quer dar um recado. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Então, nós temos que buscar conhecimento. Então, esse esclarecimento é isso. É sair da menoridade e ir para a maioridade. Não de idade 16, 18, 25. Cognitivamente. Nós nascemos na menoridade, todo mundo. Então, Kant, irei parafraseá-lo, tá? Nós nascemos na menoridade, que não é nossa culpa, mas permanecer nela é, porque todo mundo tem a capacidade de se esclarecer e chegar à maioridade cognitiva. Eu acho que isso é muito interessante, às vezes dá para colocar isso na redação. Aí é óbvio que você não precisa escrever Aufklärung. Escreve, o esclarecimento kantiano. Eu acho muito interessante. Ele tem 2 livros muito famosos, que é o Crítica da Razão Pura e o Crítica da Razão Prática. O Crítica da Razão Pura fala sobre epistemologia, conhecimento, e o Crítica da Razão Prática fala sobre moralidade. Eu tenho os 2. Eu tenho os 2. Não, o da Razão Prática eu acho que eu não tenho. Eu tenho um outro dele que é muito, muito, muito bom, que é Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Por quê? Sempre que a gente fala costume e prática, está falando de moralidade. O Fundamentação da Metafísica dos Costumes é um livro muito famoso dele também. Mas, se cair esse livro, vai estar falando sobre deontologia, não vai fugir muito disso. E eu vou chegar na deontologia ainda, mas eu falei um pouco de deontologia na última aula de filosofia, que eu falei sobre filosofia moral e ética, tá? Então, ele tem 4 perguntas em suas pesquisas filosóficas. O que posso saber? Então, ele está querendo saber epistemologicamente o que o homem consegue saber. Então, ele formula o seu criticismo kantiano, que eu vou explicar. O que devo fazer? Devo, dever, ação. É aí que está a moralidade, é aí que está a deontologia, o imperativo categórico que eu já expliquei, mas vou explicar de novo. E as orientações para as ações morais dos seres humanos. O que posso esperar? Então ele faz aí uma alusão a Deus. Deus, para ele, eu vou resumir. Ele fala que não posso provar a existência. Não posso provar a inexistência. Então existe uma possibilidade de Deus existir. E ponto. Kant é muito interessante que ele não fica criticando, pensando, indagando, que ele não consegue conhecer. Se eu não consigo conhecer, eu não vou conseguir estudar. Então, pode ser, pode não ser. E, claro, o que é o ser humano, né? Como o ser humano é, né? O que ele deseja,
o que é, vou falar assim, né? O que vem de dentro dele, o que é a vontade dele. É isso. E eu coloquei um mapinha ali, um cartoon falando sobre empiristas e racionalistas. Então, empiristas, experiência sensível, racionalista, conhecimento inato racional. O Kant está no meio. Por quê? Porque Kant faz o seu criticismo, né? O que posso saber? Como que eu vou saber? É o criticismo kantiano no sentido de nenhum nem outro está certo. Os dois estão, porque o conhecimento ele não acontece fora da experiência e nem de forma inata. Então, ele faz o seu criticismo kantiano. Ok. Pula o slide aí se você estiver acompanhando. Então, ele tem dois conceitos, duas palavrinhas que tem que saber. A priori e a posteriori. Então, tem o conhecimento a priori, que é antes da experiência sensível. Esse não produz conhecimento novo. E eu tenho o a posteriori, depois da experiência sensível. Esse produz conhecimento novo. Não quer dizer que a priori não tem conhecimento. Só que se é a priori, ele já está em mim. Portanto, não vou produzir conhecimento novo. Agora, o a posteriori produz. E eu citei no slide 3 tipos de juízos. Os juízos analíticos, sintéticos e sintéticos a priori. Tá? Analítico, sintético a priori. Kant tem 12 categorias do juízo. Preciso falar das 12? De jeito nenhum. Então, o que é juízo? É uma sentença, algo que eu conheço, algo que eu afirmo. As 12 categorias vão falar disso. A chance de cair as 12 é mínima, mas se cair, vai colocar as 12 e vai perguntar algo epistemológico, que é isso que nós estamos falando. Então, não tem necessidade. Então, olha, ó, o analítico, ele é a priori. Então, ele é antes da experiência sensível. O exemplo que eu dei foi formato. Formas, vou falar assim, geométricas, ou, por exemplo, pensa numa cadeira. Todo mundo pensou em um formato, sabe? O corpo, pensar em algo, isso é inato. Isso já é algo que germina na nossa mente. Beleza? O a posteriori, ele depende da experiência e aí sim ele amplia meu conhecimento. Vamos lá. Eu vejo uma caixa, né? E aí eu olho, eu já identifico a priori, né? Quadrados e tal, caixa. Na hora que eu não sei se ela tá pesada ou não. Então, para eu saber peso, eu preciso de ir lá e pegar, né? Então, a priori eu já sei que tudo tem formato, tudo tem extensão, né? Tudo tem um corpo. E a posteriori eu conheço este corpo, essa extensão, e aí eu entendo se é pesado, a textura, né? Então, o sintético ele amplia meu conhecimento. E eu tenho o juízo sintético a priori. Ele misturou, tá vendo? Ele é sintético, amplia o conhecimento, mas ele é a priori. Então, ele é o seguinte, é quando eu amplio algo novo que já está na minha mente. Não sei se vocês vão lembrar, eu tô pensando aqui no exemplo que eu dou, quando eu falei sobre as ideias de John Locke e do David Hume, que eu consigo unir duas coisas simples. Kant não concordava com eles, tá? Porque eles são empiristas.
Mas é basicamente isso. Quando eu tenho algo presente na mente, puro, e aí no mundo da experiência, no mundo fenomênico, eu consigo agregar valor a esse conhecimento e expandir, né? Então o ser humano ele tem essa característica, isso aqui é nosso. Eu pego e falo, ó, você vai pegar uma coisa retangular e ir colocando assim, porque a gente precisa subir para o segundo andar. Então a gente consegue criar coisas na mente, né? E aí com as experiências sensíveis é como se a gente montasse um quebra-cabeça com as coisas que nós já temos na mente e criamos coisas novas. Provavelmente na prova não vai cair esses juízos. Mas por que eu expliquei? Porque vocês precisam saber para entender. E se falar juízo lá na prova, você já está ciente. A chance de cair isso é baixa. Se cair Kant, vai ser imperativo categórico ou vai ser a questão do aufklären, tá? Mas essa parte é uma parte que existe a possibilidade, então vocês têm que entender. Pulando para o próximo slide, adoro a questão de espaço e tempo, né? O espaço e tempo, ele acontece transcendentalmente. Por quê? O tempo tá sempre aí. O tempo, ele sempre existe. Só de pensar em espaço, já linka pensar em tempo. E se eu penso em tempo, eu penso tempo em um determinado espaço. E se eu falo assim, pensa a cadeira está no espaço. Não tem como você pensar algo sem espaço. Então, espaço e tempo são coisas que não conseguimos eliminar. São transcendentais. Esse que é o conceito de espaço e tempo. Então, eu estou resumindo porque é o foco que a gente precisa saber. E o que mais precisamos saber? O númeno e o fenômeno. Adoro também. O fenômeno é a aparição do ser. Eu consigo entender o fenômeno. O número é algo transcendente. Eu não consigo intuir esse número. É como se fosse um Ki Sayajin, que está ali dentro do ser. Eu não consigo vê-lo. Se eu não consigo vê-lo, não consigo estudar. Então pronto, acabou. Basicamente esse que é o conceito de número. Então ele não vai fazer livros sobre o número. Se ele não consegue intuir, como é que ele vai escrever alguma coisa sobre algo que ele não consegue intuir? Né? Então, o que ele estuda? O fenômeno. Como que eu vou intuir esse fenômeno? E aí que entra os juízos. E eu coloquei uma imagem muito bacana, que tem a arvorezinha ali, o fenômeno, né? E eu só vou perceber o fenômeno na transcendentalidade de tempo e espaço. E aí eu levo para o meu entendimento, que aí eu tenho as categorias do juízo. E aí, pá! Conhecimento! Muito bom, muito bom, muito bom. Agora eu chego na moralidade. Eu já falei um pouco na última aula de filosofia moral e ética, mas a moral dele é deontológica, é a ética do dever. Eu faço isso porque eu devo fazer e quero seguir o dever. Eu tenho uma vontade de dentro, tá? Então, eu tenho essa universalidade de princípios. E ele cria no seu livro vários imperativos, que eu não vou entrar nisso. Por quê? Porque o imperativo que ele foca mais é o categórico. O imperativo categórico, o nome já fala, é uma categoria. Tem que fazer. E qual que é? Age como se a máxima de tua ação devesse tornar-se, através da tua vontade, uma lei universal. Então, eu quero fazer alguma coisa. Vou colocar no crivo aí do imperativo categórico. Eu quero que possa ser lei universal? Não. Então, eu não vou fazer. É isso. E aí, eu coloquei no último slide uma tabela, porque no livro dele, Fundamentação da Metafísica dos Costumes e no da Crítica da Razão Prática, ele fala sobre o imperativo hipotético. O que é esse imperativo hipotético? É uma hipótese.
E aí, lá no final, mostra que ele é da vontade heteronômica. O que é isso? É que o de fora me fala o que eu tenho que fazer. E heteronomia para ele não é ação pura, não é porque o outro que me mandou fazer. Então é heteronomia, outro, tá? Nomia, norma. E aí eu tenho que seguir o imperativo categórico, que é da vontade autônoma, minha. Eu uso a minha racionalidade. Então é esse que eu tenho que seguir. Beleza? Então, basicamente é isso que vocês têm que lembrar. E eu vou postar o vídeo e os slides. No mais, é isso mesmo. Um beijo e obrigada!